Rapidamente, a briga deixa de limitar-se às mídias sociais e vai às ruas. Cidadãos birmaneses comuns acreditaram em todas aquelas mentiras e se engajaram na causa. Incendiaram vilarejos, espalharam minas terrestres, assassinatos em massa e estupros contra mulheres e crianças. And it was my mistake, and I'm sorry. Kutupalong, o maior campo de refugiados do mundo. Tem aproximadamente 1 milhão de pessoas. Fica localizado aqui, ao sul de Bangladesh, próximo a uma região chamada de Cox's Bazar. A maioria das pessoas aqui são muçulmanos de uma denominação chamada de Rohingya, um povo que agora não tem um país. Isso porque em 2017, os militares e cidadãos de sua terra natal, Myanmar, os expulsaram de lá em uma brutal perseguição étnica, que gerou milhares de mortos, casas e vilas incendiadas. Atualmente esse tema fake news nas mídias sociais tem sido bem abordado. Tem até ferramenta online para poder checar a veracidade de alguma notícia. Mas é difícil a gente entender como elas realmente podem ser perigosas e não se limitar só à desinformação no meio eleitoral e político. Podem causar tanto estrago e gerar até guerras civis e genocídio, literalmente. Como eu fiz em outros vídeos, caso você não acredite em algo que eu falar aqui, eu deixei na descrição alguns links que vão provar tudo isso que eu estou dizendo. Nesse vídeo você também vai ver alguns trechos de depoimentos do Mark Zuckerberg no Facebook às autoridades americanas. A história que eu vou contar aqui acontece na Ásia e é bizarra. A motivação, como sempre, é religiosa, mas dessa vez os muçulmanos são a parte oprimida e não opressora. Fica aqui comigo, olha só. Em Myanmar não é algo tão raro diversos conflitos étnicos, mas a violência que fez com que essas pessoas deixassem suas casas, que colocou 1 milhão de pessoas nesse campo de refugiados, foi diferente. Violência que foi movida por mensagens de ódio e desinformação, através de fake news espalhadas por budistas nacionalistas e extremistas, e até mesmo o exército de Myanmar. E a ferramenta para toda essa destruição foi só uma: o aparentemente inofensivo Facebook. Sim, todas essas fake news foram espalhadas e amplificadas através do Facebook. Rede social norte-americana que rapidamente tomou o país em popularidade, quando a região começava a usar a internet pela primeira vez. Lucraram muito com esse uso maciço em Myanmar. Vou te mostrar como as fake news causaram esse genocídio através de uma rede social. Help is on the way. Fortaleza de um regime democrático. An economy. Some. Myanmar era antes chamada de Birmânia e vivia fechada para o mundo. Por décadas era governada por militares ditadores que mantinham o país sob muita opressão, isolado e muito pobre. Esses governantes pertenciam à maior parte da população, budistas birmaneses, que tinham uma fixação fanática em marginalizar a minoria restante muçulmana, chamada de Rohingya. Durante anos eles foram tirando os direitos desses muçulmanos, não permitindo sequer que se movessem pelo país. E nos anos 80, promulgaram uma lei que dizia que esses Rohingya na verdade não podiam ser considerados cidadãos birmaneses. Mas em 2010, de forma inesperada, as coisas em Myanmar começaram a mudar. Depois de décadas de isolamento, uma nova liderança tomou o poder e começou a abrir o contato do país com o mundo. Myanmar's new dawn has been a long time coming. The Burmese president has hailed a new chapter in relations with the United States. Em pouco tempo, aparelhos celulares começaram a inundar o país, com uma quase que repentina taxa inacreditável de novos usuários, fazendo o local com praticamente nenhum celular em 2006 passar a ter uma penetração de 90% em 2016. As torres de celular começaram a aparecer em todo lugar, conectando o país à internet com uma velocidade excelente. Até aí, ótimo. Vendo essa mudança do status offline da noite para o dia de um país inteiro, o Facebook viu uma oportunidade, já que procurava ampliar seu número de usuários. 50 milhões de potenciais usuários ficando online pela primeira vez. Então o Facebook fez acordo com operadoras locais, providenciando que todo novo smartphone que fosse comprado viesse já com o aplicativo da rede social instalado. E esses novos usuários da internet podiam usar o aplicativo gratuitamente, sem nenhum tipo de pacote de dados. Cada vez mais pessoas ficavam online e o Facebook rapidamente se espalhou pelo país inteiro. Nesse período, para a grande maioria das pessoas que usavam a internet em Myanmar, a internet era o Facebook. As notícias eram o Facebook. E quase que imediatamente vídeos como esse começaram a aparecer.
Esse cara é um monge budista, que era líder de um grupo chamado Movimento 969, cujo foco era naqueles muçulmanos, os Rohingyas, de forma extremista. Espalhava teorias da conspiração sobre eles, que eram uma ameaça, como eles estavam invadindo o país, como eles planejavam destruir os cidadãos birmaneses. Esse monge se autotitulou de Bin Laden birmanês e construiu uma carreira de como ser um pregador anti-Rohingya. Antes, um de seus principais métodos era distribuir panfletos por todo o país, para divulgar suas mentiras e suas conspirações sobre aqueles muçulmanos. Mas em 2003, ele foi sentenciado a 25 anos de prisão por toda essa divulgação gratuita de ódio. Mas foi solto antes, em 2012, logo quando Myanmar começava a abandonar seu isolamento e desconexão, e conectar-se à internet. Quando reentrou na sociedade, o monge descobriu uma nova e mais eficaz ferramenta para espalhar suas fake news. Através de algoritmos que entregavam automaticamente o conteúdo mais interessante à maioria, em um país cuja minoria é muçulmana, a rede social da Califórnia espalhou com muita rapidez todas essas mensagens de ódio, com o intuito de lucrar com a venda de anúncios. And I'm sorry. Com outras também tendo sua participação, mas quase totalmente a rede social predileta daquele país, o Facebook, aquele monge budista foi conquistando uma audiência incrível, alcançando centenas de milhares de usuários no Facebook do país. E essa transmissão de fake news começou a se multiplicar, fazendo dele apenas uma das diversas fontes de mentiras, conspirações e discursos de ódio sobre os muçulmanos. Nos 5 anos seguintes, a tensão entre a maioria budista e a minoria muçulmana foi tornando-se cada vez mais violenta. Claro que toda essa tensão e racismo de forma alguma foi causado pelo Facebook, mas foi pelo Facebook que um novo preocupante sentimento começou a surgir entre as pessoas. Senator, what's happening in Myanmar is a terrible tragedy. So we're working on this. And there are 3 specific things that we're doing. One is we're hiring dozens of more Burmese language content reviewers because hate speech is very language specific. It's hard to do it without people who speak the local language, and we need to ramp up our effort there dramatically. Second is we're working with civil society in Myanmar to identify specific hate figures so we can take down their accounts rather than specific pieces of content. And third is we're standing up a product team to do specific product changes in Myanmar and other countries that may have similar issues in the future to prevent this from happening. Okay. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, foreign interference in elections, and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. Certa vez, em algum lugar do país ocorreu um crime, cuja autoria era legada a um muçulmano. De acordo com as alegações, era um assalto e homicídio a uma mulher birmanesa por um grupo de muçulmanos. As notícias sobre esse crime se espalharam como um incêndio por todo o país. E lembra, para muita gente as notícias eram o Facebook. E todos sabemos que quando algo se espalha pela internet, a história real muda, conspirações surgem. A notícia foi transformada em algo bem diferente, que aqueles muçulmanos estavam estocando armas para atacar os budistas, para dominar o local. As vozes anti-Rohingya reapareceram com ainda mais força, dizendo que isso tudo era uma prova do que eles vinham dizendo há tempos, que os muçulmanos estavam se movimentando para tomar o país à força e precisavam ser expulsos. E rapidamente, a briga deixa de limitar-se às mídias sociais e vai às ruas. Cidadãos birmaneses comuns acreditaram em todas aquelas mentiras e se engajaram na causa, atacando vilarejos muçulmanos e colocando fogo em tudo. As forças de segurança do país tiveram que intervir, mas não para interromper a violência, mas ajudar a destruição. Desde 2012, ano que essa destruição teve início, o governo reporta que 192 pessoas foram assassinadas e 8.600 casas destruídas. 140 mil muçulmanos foram forçados a deixar suas casas, a maioria se dirigindo à região fronteiriça de Bangladesh. Mas estudiosos garantem que esses números são muito maiores. Esses números são quase nada se comparados ao total atual, que chega a tipo 25 mil assassinatos e um número muito maior de dezenas de milhares de casas destruídas. Quando pessoas forçadas a abandonar suas casas, chega a algo em torno de 1 milhão, e todos estão refugiados em Kutupalong. Toda essa história que eu contei é só o começo. Não faz muito tempo e ainda não foi resolvida. Curioso aqui é que quase ninguém conhecia essa história. Myanmar é um país abandonado do mundo. Os civis iniciaram toda essa destruição, incitados pelos budistas. E na sequência, a autoria foi do próprio exército de Myanmar, com uma campanha de extermínio violentamente assassinando milhares e obrigando os muçulmanos a deixar o país. Como eu falei, não foi o Facebook que deu início a isso ativamente, mas querem estar no mundo todo, não tem jeito. Sempre vão aparecer grupos com ideias loucas querendo fazer ou já causando alguma destruição. E uma rede social tão inclusiva acaba virando uma arma. E sempre tem alguma polêmica. Como Mark Zuckerberg comentou em relação aos objetivos do Facebook, olha só. Facebook is an idealistic and optimistic company. For most of our existence, we focused on all of the good that connecting people can do. And as Facebook has grown, people everywhere have gotten a powerful new tool for staying connected to the people they love.
for making their voices heard, and for building communities and businesses. Realmente não é culpa dele ou da empresa que apareçam usuários loucos querendo fazer besteira. Mas o Facebook passa a ter culpa e ser cúmplice quando ciente de alguma tragédia não faz absolutamente nada. Ele prefere ficar quieto e só continuar ganhando dinheiro. Além do acompanhamento online por revisores, nesse caso de Myanmar que eu comentei, diversos pesquisadores e estudiosos que estiveram no país asiático ficaram espantados com o que viram pessoalmente e foram até a Califórnia procurar os executivos do Facebook para avisá-los. Isso repetidas vezes por diversas pessoas. E o Facebook não tomou nenhuma providência. Aliás, seus algoritmos deixavam a situação ainda mais grave, garantindo que todas as mensagens de ódio fossem entregues e vistas pela população. A empresa de Zuckerberg alega que posts e perfis são avaliados por revisores e são excluídos caso não estejam de acordo com as políticas da empresa. O curioso é que Myanmar tinha 32 mil perfis atualizados diariamente com mensagens de ódio. Até o exército do país criou um perfil divulgando o mesmo tipo de mensagem. And I'm sorry. E o exército, com a ajuda de civis, circulou o país violentamente, eliminando todos os muçulmanos. Veja só essas imagens via satélite. As áreas vermelhas mostram onde ataques dessa campanha de extermínio ocorreram. Os relatos de refugiados contam que militares incendiaram vilarejos, espalharam minas terrestres, realizaram assassinatos em massa de civis inocentes e estupros contra mulheres e até mesmo crianças. Segundo a ONU, em alguns casos, antes e durante os ataques, megafones foram usados para anunciar: "Você não é daqui, vá para Bangladesh. Se você não for, vamos queimar sua casa e matá-lo." Tá bom, mesmo assim a gente pode ainda chegar a pensar que eles não notaram todo esse problema que estava acontecendo. Como você viu no trecho do depoimento de Mark Zuckerberg, ele pede desculpas e diz que contrataria mais revisores naturais do idioma birmanês. Mas alguns fatos deixam difícil acreditar em toda essa inocência do Facebook. A ONG Global Witness fez um teste. Publicou anúncios com mensagens de ódio no idioma birmanês. Nada aconteceu com esses anúncios, eles circularam normalmente. Veja nesse gráfico comparativo entre países, na pesquisa que a ONG fez, em relação a anúncios aceitos e rejeitados. No Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, o Facebook rejeitou inúmeros, muitas vezes até mais que a metade. Mas em Myanmar, nenhum. Só depois que a ONU divulgou ao mundo essa loucura em Myanmar e declarou sua repúdia, que o Facebook finalmente deu algum feedback a respeito, excluindo a conta de militares que espalhavam mentiras. Mesmo assim, de acordo com a própria ONU, o Facebook não quis compartilhar informações com eles que ajudariam na investigação. O objetivo desse vídeo foi te mostrar como as cotidianas redes sociais e as crescentes fake news podem ser tragicamente destruidoras, e a gente não deve compartilhar ou dar popularidade a elas. Deixei aqui nos comentários mais alguns links sobre esse caso em Myanmar, caso você queira mais informações. E esse caso ainda não teve fim. Se você chegou até aqui, imagino que tenha gostado do vídeo. Consegue deixar seu like para eu continuar trazendo novos vídeos? E fica à vontade para se inscrever também, caso ainda não o tenha feito. E sem fake news, muito obrigado por assistir esse vídeo, fica com Deus e até o próximo.